Bom dia, quinto ano. Nossa aula de ciências, estamos quase terminando. Nós vamos ver hoje da página 234 a 237, a vegetação e o ciclo da água. Estamos quase terminando aí o nosso capítulo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ler 234, 235 e vai resolver a 236 e a 237, ok? Então, você pausa aí o vídeo, tá? Vai ler essas páginas e vai responder. Depois você volta pra gente comentar o texto e corrigir as questões, ok? Então, vamos lá? Na página 234, ele pede para você observar aí, ó, a imagem ao lado. Qual problema ambiental está representado na imagem ao lado? Assinale a alternativa adequada. Então, ó, você tá vendo, ó, que tem bem pouquinha árvore, o resto foi tudo desmatado. E em cima dessas árvores tem uma nuvem, certo? O que é que tá falando aí essa imagem? Bem clara, né? Desmatamento. Olha o tamanho da parte que foi desmatada, né? E nós vimos nas aulas anteriores que a gente precisa, né, das árvores, né? 4. Em sua opinião, qual mensagem o autor dessa imagem quer passar representando uma nuvem apenas sobre a área com vegetação? O que é que a gente pode pensar sobre isso aí? Porque as plantas, né, elas liberam vapor de água no ambiente para formar, né, para a formação das nuvens, né, e essa formação das nuvens, né, a participação aí delas no ciclo hidrológico, né? Então, a gente precisa disso aí, né? Então, diminui as árvores, diminui a quantidade de nuvens, diminui a quantidade de chuvas, né? Então, ó, as plantas, né, que você leu aí, a gente precisa dela para respiração, né, porque as plantas, elas liberam vapor de água, né, pela transpiração, liberam o oxigênio para nossa respiração. Que mais que a gente viu aí? Elas ajudam, né, na quantidade de vapor de água na atmosfera, ela ajuda na ventilação, né, no diminuir o calor, né, vamos dizer assim. Que mais? Né, que é o ar atmosférico. Que mais que a gente pode falar aí sobre as plantas? Então, tem várias coisas que a gente pode, né, principalmente a influência dela no ciclo hidrológico, né, no ciclo da água, no ciclo da chuva, né? As raízes das plantas, aí na página 235 ele fala aí, ó, as raízes das plantas localizadas à beira dos cursos de água, chamada mata ciliar, ajudam a manter as partículas do solo úmida, reduzindo o carregamento delas para dentro dos copos d'água. Então, se você ler aí, né, tem várias coisas que as plantas nos auxiliam, nos ajudam. Então, precisamos delas, tá? Então, quando acontece esse desmatamento, né, que as pessoas fazem pela simples ganância, pelo simples fato de quererem a madeira para conseguirem um dinheiro, né, está prejudicando a nós, né, ao nosso futuro, ao futuro dos filhos, dos netos, dos bisnetos, né, as gerações que vêm seguintes a isso. Mas os homens não estão preocupados com isso não. Eles estão preocupados com a ganância, com ganhar dinheiro. Eles não querem saber as consequências que isso traz, né? Também ele fala aí sobre o assorreamento, né? Que ele diz assim, ó, a retirada da mata ciliar deixa o solo desprotegido, facilitando o carregamento de suas partículas para os cursos de água, o que resulta no chamado assorreamento, certo? Então você vê aí, ó, o mangue, né? Ó, a mata ciliar no rio Carinhanha, no estado de Minas Gerais, e o rio Assorreado no estado de São Paulo, ó, tá vendo? Eles tiraram a vegetação, olha a diferença que fica.
né? Sem a vegetação, né? São aí a erosão, né? Vai acontecendo a erosão do solo, né? Tudo vai prejudicando, gente. Não tem nem o que se questionar, né? Se você tira a vegetação de um local, né? Tudo vai prejudica o ambiente, prejudica o habitat dos animais, prejudica a nossa respiração, o nosso ar, né? Atmosférico, a quantidade de chuva, tudo prejudica. O que mais que ele fala aí? A retirada da cobertura vegetal diminui a capacidade do solo de absorver e reter a água, o que o torna mais seco e, consequentemente, prejudica o abastecimento dos reservatórios de água subterrânea. Então, a gente viu lá no ciclo da água que tem, né, a água subterrânea no subsolo, né? Se eu tiro a vegetação, vai deixar esse solo descoberto. Aí o que acontece? Vem o sol, né? O sol vai evaporar essa água e vai prejudicar, né? Aí, na página 203 começa aí a atividade, ó. Na manchete diz o seguinte: retirada da cobertura vegetal do solo contribui para reduzir mais a água nas torneiras. Explique com suas palavras o que o autor da manchete quis dizer. A retirada da vegetação dificulta a infiltração da água, né, da chuva no solo. Aí esse solo fica comprometido, né, com o abastecimento das águas subterrâneas. E essas águas são responsáveis por parte da água destinada à população, certo? Então, é mais ou menos assim, eu disse com as minhas palavras, tá? Então, você vai dizer com as suas palavras, ok? 2. Circule a palavra que completa adequadamente o texto de acordo com o que está representado na imagem ao lado. Olha aí, ó. Se você tira a vegetação, né, tá ele tirando, né, algumas árvores foi cortada. Quando vem a chuva, as coisas vão deslizando, porque aí nesse desenho a vegetação ela segura, né, ela tá servindo aí para segurar o solo. Aí o solo vai deslizando e vai caindo aí na água, né? E esse solo que vai caindo na água vai matar os animais aquáticos, né? A retirada da mata ciliar pelo desmatamento favorece o assorreamento do rio, provocando a redução da profundidade desse rio e afetando os seres vivos aquáticos. Esse processo pode ser intensificado pela ocorrência de chuvas. Então, o que é que você ia circular? Desmatamento, o assorreamento, a redução e intensificado, tá? As 4 palavras que você ia circular que completavam aí o texto, certo? Na 237, questão 3, você ia completar aí, né? Observando aí o quadro, tá? Você ia completar. E seu caderno construiu um gráfico de colunas com os dados apresentados no quadro. O gráfico de colunas, né? São as colunas. Você vai fazer do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui se eu acho um. Que tá aqui um. Passou. Chega. Volta. Cadê? Aqui, ó. Um gráfico de colunas. Esse é o gráfico de colunas, tá? Você coloca o título, coloca a fonte que ele tá dando lá e faz as coluninhas aí para representar esse gráfico, certo? Você faz no seu caderno. No item B, com base nas informações do quadro, complete a frase a seguir. Em 2017, a irrigação foi a atividade realizada pelo ser humano que consumiu o maior volume de água. Já o abastecimento urbano foi a atividade que consumiu menor volume de água. O volume de água consumido nas residências, em hospitais e nas escolas podem ser reduzidos se utilizarmos a água de maneira consciente. Liste abaixo algumas medidas que contribuem para evitar o desperdício de água em nosso cotidiano.
que a gente pode fazer para diminuir? Fechar a torneira quando escova o dente, fechar o chuveiro quando tá se ensaboando, o que mais? Consertar vazamentos, reaproveitar água, né? Por exemplo, você reaproveita a água da máquina para lavar a calçada, né? Você reaproveita a água da chuva para aguar as plantas, o que mais? Reduzir o tempo de banho, né? Reduzir as descargas no vaso sanitário, certo? Tudo isso você economiza água. Eu dei algumas opções, tá, gente? Então, concluímos aí, né, nosso capítulo. Na página 238 ele faz um pequeno resuminho aí do capítulo, né? Que ele fala sobre os 3 estados físicos da água: gasoso, líquido e sólido. Ele fala sobre o ciclo hidrológico, né? Que a água evapora, formam-se as nuvens, chove, né? E a água volta para os rios, mares, lagos, lagoas e para o subsolo, né? E a passagem da mudança de estado, do estado sólido para o líquido, tem a fusão. E do líquido para o gasoso, a vaporização. Do gasoso para o líquido, a condensação. E do líquido para o sólido, a solidificação. Certo? Então, aí é um pequeno resuminho do que a gente viu no capítulo, ok? Estudem para a prova. Beijos.